Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo num assunto, assim, pesado, complexo, mas que é chave para entender o século XX, a violência antijudaica na Rússia, os famosos pogroms. E para nossa análise, vamos usar como base os estudos que estão num livro chamado Pogroms, Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, organizado pelo John D. Clear e pelo Shlomo Lambrosa. A nossa ideia aqui é tentar entender as raízes, sabe? A forma que essa violência tomou, as consequências, em períodos cruciais, né? Final do Império Czarista, a Revolução, a Guerra Civil Russa. Queremos ver como tudo isso se conecta. É isso aí. E não é só olhar para os ataques, né? A gente precisa ver como as comunidades judaicas reagiram, qual foi o papel dos revolucionários, das autoridades russas. A ideia é ir além daquela explicação mais fácil, sabe? Tentar pegar as várias camadas do fenômeno, usando as pesquisas para ter uma visão mais, assim, mais crítica mesmo. Perfeito. Então, para começar a desenhar esse cenário, como é que era a situação dos judeus lá na Rússia antes de 1881? Antes da primeira grande onda de pogroms? Já era um clima muito ruim. Olha, muito ruim é complicado dizer, mas com certeza era uma situação tensa, cheia de restrições. Por mais de um século, o governo russo vinha tentando fazer uma espécie de engenharia social, vamos dizer assim, com os judeus. A grande maioria era obrigada a viver na chamada Zona de Residência Judaica, o Pale of Settlement. Imagina uma área enorme no oeste do Império, onde eles ficavam confinados por lei desde lá do tempo da Catarina Grande. Confinados mesmo. Sim, e não era só isso. Tinha um monte de leis que limitavam a vida deles. O discurso oficial era que queriam reformar os judeus, empurrar para profissões consideradas produtivas, tipo artesanato, agricultura, e, ao mesmo tempo, restringir a participação em outras áreas, como o comércio de álcool. A justificativa: era para proteger os camponeses russos. Essa ideia de que os judeus exploravam os camponeses, isso já existia forte antes de 81. Era um sentimento geral, assim. Com certeza. Essa percepção, ou melhor, essa narrativa, né, vinha crescendo muito, tanto entre os funcionários do governo quanto na sociedade em geral. A ideia de que o judeu era um explorador, que vivia às custas do camponês. As fontes que a gente tem mostram que isso já aparecia para justificar a violência antes, como num pogrom em Odessa, lá em 1871. Essa noção de exploração judaica vai ser fundamental para entender como a violência depois foi, justificada por muitos, né? Existia essa tensão, políticas tímidas de integração de um lado e restrições super duras do outro. Tudo alimentado por essa imagem. Entendi. Aí chega 1881, o czar Alexandre II é assassinado e isso acende o estupim. O que acontece a partir daí? Essa violência é diferente do que tinha antes? Olha, o primeiro grande pogrom dessa onda estoura em Elisaveta-Grado, logo depois do assassinato. No começo, as autoridades ficaram meio desconfiadas. Acharam que tinha envolvimento de agitadores políticos, sabe? Dos revolucionários socialistas, os Narodniki. Aos populistas? Isso, ligados à Narodnaya Volya, que era um grupo conhecido por ações mais radicais, terroristas até. O medo era que fosse algo contra o regime. Só que, muito rápido, a versão oficial mudou. Começaram a dizer que foi uma explosão espontânea de raiva popular contra a exploração judaica. Essa versão, como a pesquisa do Aronson, um dos autores do livro, mostra bem, simplificava tudo, né? E era bem conveniente para o governo da época do ministro Ignatiev. E o que essa versão oficial escondia? Qual era a complexidade real ali? Então, segundo o Aronson e outros estudos no livro, os pogroms de 1881 foram em grande parte um fenômeno urbano. Isso é importante. Estavam ligados à modernização rápida, à industrialização que a Rússia passava. Pensa só, cidade crescendo, gente vindo do campo buscar emprego. Isso gerava tensão econômica real, né? Competição por trabalho, ressentimento contra a visibilidade econômica de alguns judeus, porque a maioria era pobre, vamos deixar claro. E tudo isso misturado com a hostilidade religiosa, os estereótipos antigos. E a resposta das autoridades? Como foi? Foi assim.
ambígua, no mínimo. As fontes descrevem uma mistura de incompetência polícia e exército, mal preparados para esses tumultos urbanos, com uma falta de vontade clara de usar a força para valer contra os agressores, os pogroms chique. Para as vítimas, isso soava como cumplicidade, e dá para entender. As punições para quem atacava, leves, ou nem existiam. Nossa. Quer dizer, a explicação oficial jogava para debaixo do tapete toda essa dinâmica social, econômica, da modernização. Muda bastante a perspectiva. Pulando um pouco, o início do século XX parece que foi ainda pior. A fonte dá muito destaque para Kishinev, em 1903. O que fez esse pogrom ser tão marcante? Kishinev foi um horror, um marco de brutalidade mesmo, e teve um impacto internacional gigantesco. O gatilho foi um boato absurdo de assassinato ritual, o tal libelo de sangue, sabe? Aquela acusação medieval de que judeus matavam cristãos para usar o sangue. Isso perto da Páscoa. E o boato foi super inflado pela imprensa antissemita local, principalmente um jornal chamado Bessarabetz, de um cara chamado Pavel Kruschevan, uma figura bem conhecida do antissemitismo. E as autoridades? O que fizeram? Um desastre. O governador local, von Raben, demorou demais para agir. As acusações foram de negligência até cumplicidade direta. E lá em São Petersburgo, o governo central, com o ministro do interior, Plevе, que também não era flor que se cheira em relação aos judeus, tentou abafar o caso, minimizar a violência. Não teve condenação forte. Isso só aumentou as suspeitas, né? Que coisa horrível. E no mesmo ano teve Gomel, certo? Foi parecido. Gomel foi diferente, e é bem interessante ver isso. Era uma cidade com mais judeus e eles eram mais organizados politicamente. Já tinha grupos de autodefesa do Bund, o Partido Socialista Judaico, e também dos sionistas socialistas, o Polé e Zion. Essa galera estava mais preparada, até armada, muito por causa do choque de Kishinev. A violência lá começou depois de uma briga de rua no mercado que terminou com um camponês morto. E aí? Teve resistência? No começo, até pareceram agir melhor. Patrulhas, fecharam bares, chamaram o exército. Mas a intervenção militar foi ambígua. Reprimiram tanto os agressores quanto os judeus armados que se defendiam. E o pior foi o julgamento depois. A fonte detalha bem. Foi uma farsa que culpou as vítimas. Disseram que tinha sido um pogrom antirrusso começado pelos judeus. Inverteram tudo. Impressionante essa invenção da culpa. E a Guerra Russo-Japonesa, que vem logo depois, 1904, ela também mexe com essa violência? Mexe e muito. As derrotas da Rússia para o Japão em 1904 e 1905 foram humilhantes. Isso aumentou demais a raiva popular, a instabilidade, e a propaganda oficial e a imprensa de direita acharam o bode expiatório perfeito: os judeus. Choveram acusações: colaboração com japoneses, espionagem, deserção em massa. Aí, reservistas frustrados, mal pagos, sem disciplina, esperando para ir para a Manchúria, acabaram fazendo vários pogroms de mobilização já em 1904, atacando comunidades judaicas por onde passavam. O clima só piorava. E aí vem 1905, o ano da Revolução. O famoso Manifesto de Outubro, que prometia liberdades, em vez de acalmar, parece que botou mais lenha na fogueira dos pogroms, é isso? Exatamente isso. O período logo depois do Manifesto de Outubro foi o auge da violência antijudaica no período czarista. Centenas de pogroms pelo império todo. O manifesto, com promessas de liberdade de expressão, reunião, acabou polarizando a sociedade de um jeito extremo. De um lado, celebrações dos revolucionários, liberais, com muitos judeus participando visivelmente. Do outro, manifestações violentas de monarquistas, ultranacionalistas que viam o manifesto como traição. E a direita radical se organizou aí. Para valer, grupos como a União do Povo Russo, as Centúrias Negras. Para essa gente, judeu era sinônimo de revolução, ameaça à Rússia tradicional, à autocracia. Odessa teve o pogrom mais sangrento desse período, centenas de mortos, talvez mais de 800. E lá, as provas de cumplicidade oficial são muito fortes, como o Robert Weinberg detalha no material. Relatos de colaboração entre autoridades locais importantes, prefeito Neidhardt, comandante militar Kalbars e os agressores. Trabalhadores do porto, os Boziak, que era essa população urbana marginalizada.
Terrível. E tem mais. Investigações posteriores, como as de Lupukhin e Urusov, citadas na fonte, descobriram algo inacreditável. Havia uma gráfica clandestina funcionando dentro do Ministério do Interior, imprimindo panfletos antissemitas que eram distribuídos para a polícia, para o exército, incitando a violência. Uma gráfica secreta no ministério para propaganda de ódio. É difícil até de processar. Pois é. Isso mostra que, pelo menos em 1905, em alguns setores do governo, não era só negligência, era instigação ativa mesmo. A situação parece só piorar. Quando a gente chega na Guerra Civil Russa, ali entre 1917 e 1921, a violência muda de novo, vira outra coisa. Muda radicalmente. A Guerra Civil levou a violência anti-judaica para um nível de brutalidade, de escala sem precedentes, especialmente na Ucrânia, que virou um campo de matança. Foi uma carnificina generalizada. E olha, é importante dizer, vários lados cometeram pogroms. Unidades do Exército Vermelho, nacionalistas ucranianos do Petilhura, anarquistas camponeses do Maquino, bandos de camponeses por conta própria. Todos eles. Sim, mas a fonte que a gente está usando, principalmente o capítulo do Peter Keynes, destaca muito o papel do Exército Branco Voluntário, a força anti-bolchevique principal, do general Denikin. A própria natureza da violência mudou. Não era mais só tumulto urbano ou ataque rural espontâneo. Muitas vezes eram ações militares planejadas, sistemáticas. Vilarejos judaicos inteiros, os Stetlik, foram varridos do mapa por soldados especialmente cossacos do Kubã do Terek, conhecidos pela brutalidade. Saque organizado, estupro em massa como arma de terror, assassinato cruel virou rotina. E qual era a justificativa ideológica para isso tudo no Exército Branco? Era algo aberto? Bolchevique igual o inimigo da Rússia era a forma de explicar a revolução que eles odiavam, culpando um grupo. A OSVAG, a agência de propaganda dos brancos, produzia material direto com caricaturas grotescas de líderes bolcheviques como judeus. E setores da Igreja Ortodoxa, alinhados aos brancos, também pregavam o ódio, justificavam a violência. E o Denikin, o líder? O Denikin, segundo a análise do Keynes, pessoalmente até dizia desaprovar os excessos, mas ele acreditava na culpa coletiva dos judeus pelo bolchevismo. A postura dele foi muito ambígua. Demorou para condenar os pogroms e, quando fez, foi ignorado, afastou oficiais judeus, permitiu leis e propaganda antissemitas. Para muitos oficiais brancos, o antissemitismo virou a lente para entender o caos e justificar a própria brutalidade como guerra santa. É um cenário desolador mesmo. Diante de décadas dessa violência crescente, como as comunidades judaicas reagiram? Foi só sofrimento? De jeito nenhum. Uma resposta muito importante que ganha força, especialmente depois de Kishinev em 1903, foi a autodefesa organizada. Grupos como o Bund, aquele partido socialista, e o Poale Zion, os sionistas socialistas, formaram esquadrões armados, os Boivietriad. Pegaram em armas para se defender mesmo. A gente viu isso em Gomel, né? E em vários lugares em 1905. Tem fotos da época, inclusive no livro, mostrando esses grupos armados, orgulhosos, posando até em cemitérios para honrar os que morreram lutando. Então teve resistência armada? E no campo das ideias, das ideologias? Os pogroms de 1881 foram um divisor de águas total. Destruíram a esperança de muita gente na integração pacífica na Rússia. Aquela aposta de parte da elite intelectual judaica, os masquilin, que acreditavam no iluminismo, na assimilação, foi por água abaixo. Com a violência, ganharam muita força movimentos que buscavam soluções coletivas para os judeus. De um lado, o sionismo moderno, Ibat Sião, Amor a Sião, e a obra Autoemancipação do Pinsker, dizendo que judeus precisavam de um lugar próprio. De outro, o socialismo judaico, o Bund, propondo lutar por direitos e autonomia cultural e política dentro da Rússia ou onde vivessem, como uma nacionalidade trabalhadora. Entendi a força desses movimentos. Mas e os revolucionários russos não judeus? Como eles viam os pogrões? Era útil para a revolução? Atrapalhava? A reação foi bem complicada, dividida.
Os capítulos do Mishkinsky e do Haberer na fonte mostram isso bem. Dentro dos populistas russos, os Narodnik, teve gente importante, tipo o Gerasim Romanenko, da Narodnaya Volia, que via os pogroms com certa simpatia. Achavam que era o povo russo acordando, se revoltando contra exploradores, e, para eles, judeus entravam aí. Chegaram a apoiar. Sim, soltaram até proclamações apoiando, vendo como um primeiro passo para a revolução. Só que outros grupos, como o Cherny Peredeu e alas do Zemlya e Volia, condenaram na hora. Viram como algo reacionário, ódio étnico puro, que só servia para usar, dividir os oprimidos. O dividir para conquistar, né? Mesmo dentro dos grupos tinha debate, confusão. E para os socialistas judeus, tipo do Bund, essa ambiguidade dos camaradas russos era terrível. Criava um dilema doloroso. Seguir o internacionalismo socialista ou defender o próprio povo sendo massacrado. Uma escolha quase impossível. Que situação complexa para eles. Pensando em tudo isso, como os historiadores hoje, baseados nessas fontes, veem a responsabilidade? Aquela ideia antiga de culpa do czar, de que ele organizou tudo, ainda vale? Olha, a pesquisa no livro e o consenso atual desafia bastante essa visão simplista de conspiração czarista. Não dá para negar o antissemitismo oficial, a influência nas políticas e os casos comprovados de cumplicidade e até instigação direta das autoridades, especialmente em crises como 1905 e na Guerra Civil. Mas a explicação mais completa, mais nuançada, precisa incluir muitos outros fatores interagindo. Tensões sociais e econômicas profundas, competição, pobreza, modernização desestabilizadora, ódios étnicos e religiosos antigos, a urbanização juntando gente diferente e ressentida, a participação ativa de gente comum nos ataques, camponeses migrados, trabalhadores urbanos, os Boziak, e o papel variável das autoridades, desde incompetência e negligência, passando por ambiguidade calculada, até sim, em certos momentos e lugares, instigação ativa. Não é uma resposta única, simples. Faz sentido, a realidade quase nunca é simples assim. O material também compara rapidamente com outros lugares. Isso ajuda a gente a entender melhor o caso russo. Ajuda sim, é importante para não achar que foi algo só da Rússia. A fonte lembra que violência antijudaica aconteceu em outros lugares da Europa. Na Alemanha, os tumultos EPEP, lá em 1819, na França, România, muitas vezes ligada a crises econômicas, nacionalismo, busca por bodes expiatórios, e o Hans Hoger, num capítulo final, compara com a violência racial nos Estados Unidos, contra negros, contra chineses. Ele aponta temas que se repetem: medo do outro, competição econômica em cidades mudando rápido e o papel-chave, muitas vezes falho ou cúmplice, das forças da ordem em conter ou escalar a violência. Isso mostra que, apesar do contexto russo ser único, alguns mecanismos por trás da violência coletiva contra minorias são, infelizmente, mais universais. Percorremos um caminho longo e, assim, bem doloroso hoje, né? Explorando esse capítulo sombrio da história russa. Vimos como os pogroms não foram uma coisa estática. Evoluíram de tumultos urbanos ligados a tensões locais, modernização, até virarem massacres em massa, ações militares quase sistemáticas na Guerra Civil. Uma mistura terrível de preconceito, dificuldade econômica, manipulação política, falha institucional. Exato. E o ponto central que as fontes trazem é essa complexidade. Não foi só uma ordem de cima do czar, nem só ódio popular espontâneo. Foi uma interação trágica, dinâmica entre tudo isso, mudando de lugar para lugar, de tempo em tempo, e a forma como todos os envolvidos, as vítimas e sua resistência, os agressores, as autoridades, os revolucionários, perceberam e reagiram a essa violência, moldou profundamente a história judaica e a história russa no século XX. A instabilidade política, se juntando para gerar violência, nos ajuda a olhar para os conflitos étnicos, sociais de hoje em tantos lugares. O que a gente aprende sobre o que dispara a violência coletiva e, talvez mais importante, o que poderia ajudar a freá-la. Pausa reflexiva.